Pronto. Bom, agora oficialmente boa noite. A partir, a partir de agora, eu tô fazendo a gravação, tá? Dessa live, dessa videoaula. Então, eventualmente, a gente tem algum colega que não possa participar. Eles vão poder visualizar essa aula num segundo momento, porque eu vou fazer o upload do vídeo no YouTube e depois eu disponibilizo no grupo da turma, tá? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpa para vocês pelo fato de que essa situação toda acabou surgindo sem que nós tivéssemos previsto, que tomaria uma proporção muito grande. E, consequentemente, nossa rotina, as nossas aulas, o nosso trabalho acabou sendo afetado. E, inicialmente, a gente estava, quando eu digo nós, corpo docente do SEG, a gente ainda está tentando entender tudo isso, tentando encontrar a melhor forma de minimizar todos os prejuízos que vocês possam ter. Então, eu peço desculpa em nome do SEG, né? Em meu nome também, pelo componente que a gente está trabalhando, que eu acho que é um componente extremamente importante, mas que eu acredito que a partir de agora a gente vai conseguir criar uma sintonia melhor e tentar minimizar essa distância que momentaneamente a gente vem tendo, tá? Então, a metodologia que nós concordamos, e eu coloquei no grupo para a gente poder discutir e definir em conjunto, foi nós realizarmos esses momentos, né, essas videoaulas, que serão momentos onde eu vou abordar o conteúdo que eu trabalharia em aula, né? Então, desde já eu peço a colaboração de todo mundo, né, para que vocês participem, questionem, perguntem. Vamos tentar fazer com que isso aqui seja o nosso ambiente de aula, só que na modalidade virtual, né? A tecnologia ela existe para nos auxiliar em momentos como esse, né? Tornar menor essa distância, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer com que vocês não sejam prejudicados e automaticamente vocês consigam ter um nível de aprendizagem que é aquele que nós, professores do SEG, buscamos, certo? Então, eu fico à disposição de vocês desde já. Nossas aulas, elas vão acontecer todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, tá? Oi, pode falar. Quem foi que chamou? Acho que foi a Débora, não? Não? Tá, beleza. Então, as nossas aulas acontecerão nas sextas-feiras, a partir das 20 horas. Todas elas serão gravadas, porém, as atividades avaliativas, que são os trabalhos que vocês precisam fazer, eles vão ser através da plataforma do AVA, né? Porque é a única forma que tem como nós comprovarmos que vocês realmente estão tendo o conteúdo, aprendendo o conteúdo, né? É a forma que Porto Alegre tem de ter esse controle, tá? Então, desde já eu peço para, caso alguém não tenha acesso ao AVA, tá? E depois eu vou fazer uma listinha ali no grupo e eu vou pedir para que vocês coloquem o nome de vocês e eu vou passar para o pedagógico, porque vocês precisam ter acesso ao AVA, certo? Alguma dúvida a respeito desse início, dessas questões que eu falei? Não? Tá. Aí agora eu quero conversar com vocês o seguinte. Nós tivemos 3 aulas, né? E nessas 3 aulas nós avançamos um pouquinho no nosso conteúdo. Consequentemente, isso faz algum tempo e talvez vocês não se recordem, né? Então, essa nossa primeira aula de hoje, ela vai ser mais eu vou fazer uma abordagem geral do que nós vimos até aqui, e aí eu vou dar sequência de onde nós paramos, tá? Só que antes disso, eu queria pedir para quem ainda não fez a primeira atividade que eu tinha posto no AVA, né, que são algumas questões, eu recebi apenas 8 atividades, eu não recebi de todo mundo, tá? Então, como eu tinha estipulado que o prazo
para essa atividade era até sábado passado, eu vou estender esse prazo até sexta-feira que vem. Tá? Então, por favor, quem ainda não fez a atividade 1, que está disponível no AVA, façam até sexta-feira que vem, tá? Certo? Sim, eu recebi apenas de 8. Não fiz a correção ainda porque eu estava esperando receber de todo mundo, né? Para a gente poder. Eu vou fazer as correções individuais dentro do AVA, mas depois eu vou fazer a correção com vocês. Só que, como eu não recebi de todos, por isso que eu vou estender o prazo, tá? Beleza, gente. Passei o material para vocês, então. E a partir desse momento eu vou compartilhar os slides. Então vocês também vão enxergar os slides aí na tela. Deixa eu só colocar aqui. Todo mundo está enxergando? Tá, beleza. Gente, a qualquer momento, fiquem bem à vontade, tá? Para interferir, para perguntar. Se não quiserem falar no microfone, tiver vergonha, a gente tem o chat aqui no cantinho, fiquem bem à vontade, tá? E se o professor engatar uma primeira e pegar um retão e ir muito rápido, por favor, me falem também, certo? Tá bem. Bom, vai ser um desafio muito grande porque eu vou tentar fazer um apanhado geral do que nós vimos até então. Gente, nós paramos e a última atividade que a gente fez em aula, realmente, foi a matriz SWOT, né? A FOFA, que eu pedi para que vocês desenvolvessem a matriz SWOT de vocês ou do trabalho que vocês estão inseridos, né? Da empresa que vocês trabalham. Antes disso, nós vimos alguns aspectos bem importantes, né, dentro do componente de marketing, mas principalmente dentro da área da administração como um todo, porque vocês recordam quando nós falamos o que é o marketing, né? O marketing ele é um processo social, e quando a gente fala um processo social significa ter pessoas, ter agentes envolvidos, e muita gente, quando eu perguntei para vocês no nosso primeiro encontro, eu perguntei, gente, o que é marketing? E muitos disseram que marketing era vendas ou que era propaganda. Mas marketing é muito mais que isso, né? E ao longo do nosso componente a gente viu algumas coisas que mostraram isso e a gente vai dar sequência agora. Eu só vou pedir para, deixa eu ver quem, a Franciele. Franciele, se tu puder só desativar o teu microfone, porque eu tô me ouvindo através dele. Aí quando tu precisar falar, tu clica em cima da tela e aí aqui no cantinho vai ter o microfone. Aí tu clica em cima do iconezinho do microfone e ele vai desativar. Aí, certo, desativou. É só porque eu tava com retorno aqui. Pois bem, então só bem rapidamente para a gente poder contextualizar e dar sequência, a gente viu o que são oportunidades, o que são ameaças, né? Nós desenhamos todo aquele contexto da célula, a gente brincou bastante com o exemplo do coronavírus, que era algo tão distante e desde então eu falei para vocês que era importante levar em consideração, lembram? Que é o ambiente externo e nós, empresas, nós empresários, não temos controle, nós não temos como modificar o ambiente externo. Ele vai acabar acontecendo, né? Mas cabe a nós, empresas, nos prepararmos, nos planejarmos, para que quando esses acontecimentos do meio externo venham a acontecer, nós, empresas, estejamos mais fortes para poder percorrer todo esse cenário, né? Então,
foi um momento onde eu acredito que a gente conseguiu entender, né, visualizando todo aquele desenho que nós fizemos no quadro, e ficou bem claro. O exemplo da célula, que cada célula era uma empresa, e a empresa que ela se preocupa com a análise ambiental, né, entender qual que é o papel dela no mundo, mas principalmente saber onde é que ela está, né, ficar ligado no que está acontecendo ali fora, no mercado, na economia. Consequentemente, essa empresa ela vai estar mais preparada para acabar percorrendo aí uma crise do coronavírus, uma crise econômica, seja lá o que for, né? Da mesma forma que nós vimos quais são as forças e quais são as fraquezas do ambiente interno, ou seja, dessa organização, né? Que é aquilo que ela controla, aquilo que ela consegue modificar. Por exemplo, falta de objetivo, planejamento, atendimento, são questões que a empresa consegue modificar. Ela tem a capacidade de alterar. Lembra que eu falei para vocês, não tem como nós, vou dar o exemplo meu, tá? Digamos que eu monte uma padaria. E a minha padaria está vendendo bastante, meus clientes gostam dos meus produtos, né? E aí daqui a pouco surge a possibilidade de existir uma crise como essa do coronavírus que a gente está vivendo. Eu, empresário, eu, dono do meu negócio, eu não posso chegar para o coronavírus e falar, pô, cara, não, né? Eu estou vendendo bastante, tu vai acabar afetando o meu negócio, tu vai influenciar nas minhas vendas, né? A minha lucratividade vai reduzir. Então, assim, ó, vai ser melhor assim. Por favor, não apareça, não venha, né? Fica aí onde tu tá, lá longe, na China, mas por favor, aqui no meu ambiente não, porque aqui quem manda sou eu, né? Eu, empresário, não tenho esse poder. Eu não tenho como. Porque isso, o coronavírus, que é um exemplo que eu costumo dar desde as nossas primeiras aulas, ele é uma característica que está situado no ambiente externo. E se é ambiente externo, eu, empresa, eu não tenho como alterar, eu não tenho como modificar, eu não tenho como dizer que eu não quero passar por aquilo. O que cabe a mim é me organizar, me planejar para que eu consiga ser forte o suficiente para percorrer esse período que a gente está vivendo agora e que eu sofra menos, né? Consequentemente, se eu, como organização, como empresa, tenho esse pensamento de que eu preciso me estruturar, eu preciso saber quais são os meus pontos fortes, né? As minhas forças, ou quais são as minhas fraquezas, para que eu possa melhorá-las, se eu tenho percepção, automaticamente eu conheço o meu negócio e, consequentemente, eu sei que eu estou à mercê de todo o ambiente externo, né? Eu não vou conseguir modificar esse ambiente, mas eu vou conseguir me planejar frente ao que ele vai me causar, né? Então, eu acredito que aqui todo mundo consegue recordar, né, o que a gente trabalhou, o desenho lá ficou bem claro em relação a isso, né? Aqui, até aqui tranquilo para vocês? Podem falar. Sim, pode falar. Tô ouvindo. Desculpa. Tô ouvindo, Fran. Tô ouvindo. Sim, tô ouvindo. Bom, e anterior a esse início aqui que nós começamos a falar um pouquinho sobre os pontos de uma análise ambiental, a gente até fez uma atividade em aula. Eu pedi para que vocês fizessem a análise de uma figura. Vocês recordam? Deixa eu só retornar aqui um pouquinho, ó. Que era essa aqui. Eu pedi para que vocês visualizassem essa figura e que a gente fizesse uma análise de cenário analisando apenas essas informações que eu passei para vocês, né? E aí a gente percebeu, analisando a imagem, né?
A gente pode perceber calmaria, sol, mar, areia, chuva, tempestade, né? Dá para a gente poder fazer uma análise bem breve, né? Olhando essa figura aqui. E aí eu propus a provocação para vocês de que o seguinte: se eu penso como uma ilha, eu tenho um pensamento medíocre. Vocês lembram? Eu até disse, vocês podem imaginar que eu estou xingando quem tem um pensamento pequeno, né? Não, muito pelo contrário. Eu mostrei para vocês qual é o significado da palavra mediocridade. E ser medíocre significa estar no senso comum, né? Ter um pensamento igual aos demais, não pensar fora da caixa, enxergar apenas o que a grande maioria está enxergando. Ah, mas professor, o que é que isso tem a ver com marketing? Tem tudo a ver, né? Porque a análise de cenário permite com que a empresa tome a decisão correta na hora de criar um plano de marketing, na hora de colocar a marca dela à disposição no mercado, na hora de querer criar um relacionamento com o cliente, na hora de querer fidelizar esse cliente. Então, eu só vou conseguir fazer tudo isso se eu realizo a análise de cenário, se eu sei quais são minhas forças e fraquezas e as minhas oportunidades e ameaças. Só que para isso eu preciso enxergar todo esse cenário. E aí, por isso da provocação. É errado ter empresas que enxergam apenas o que está na frente delas, né? Se eu entrego uma figura de uma ilha, elas vão me descrever apenas aquilo ali. Não é errado, né? Porque existem empresas que não querem ser líderes de mercado, não querem pensar diferente, né? Querem fazer as coisas como os demais, ou seja, isso não está errado, tá certo? Agora, quando a gente fala de uma empresa que ela quer realmente ser líder de mercado, ela quer criar uma marca forte, ela quer criar uma visibilidade da marca, ela quer criar uma participação de mercado significativa, ela tem que fazer algo diferente, né? E aí, quando o mundo do negócio entrega para ela uma figura de uma ilha, ela vai ter que olhar aquelas características daquela imagem, mas ela vai ter que pensar fora da caixinha. Então, daqui a pouco, ela pode imaginar que aquele cenário ali daquela ilha, daqui a pouco possa ter peixes no mar, embora ela não esteja enxergando, né? Mas talvez ela tenha uma visão diferente dos demais, né? Daqui a pouco, atrás daquele coqueiro podia ter cocos, né? Daqui a pouco, atrás da árvore poderia ter uma pessoa descansando. Isso são coisas que a figura não nos mostra, mas que se eu tenho um pensamento diferente, um pensamento criativo, fora da caixa, eu posso sim fazer uma análise de cenário colocando elementos diferentes do que eu estou enxergando. E quando a empresa faz isso, ela consegue criar possibilidades, né? E quando ela cria possibilidades, a chance que ela tem de acertar na tomada da decisão dela é muito maior do que uma empresa que coloca aquele troço de cavalo e olha só o que está na frente dela, né? Só o que os números estão mostrando, só o que o mercado está mostrando, né? Então, provavelmente, ela vai ter uma maior dificuldade. Deixa eu ver o chat aqui. Tá muito ruim a internet, Jaine. Não te preocupa porque eu tô gravando, tá? Eu tô gravando e depois eu vou upar o vídeo no YouTube. Aí eu vou disponibilizar para vocês ver, rever, né? Quantas vezes quiserem. Fica bem tranquilo. Até aqui tá fazendo sentido? Tá tranquilo? Lembraram? O resto do pessoal ali, a Débora, o Aécio, Karina, Michael, Roberto. Beleza, vamos adiante então. Tá, professor, mas por que que é importante analisar o cenário, sendo que a gente está falando de marketing? Quando é que o senhor vai começar a falar sobre marca, sobre como criar uma marca bonitinha? Calma, isso é lá na frente, né? O marketing não é criar apenas uma marca bonitinha. Eu preciso levar tudo isso em consideração, porque senão só a minha marca bonitinha, a minha logo, a minha cor que eu escolhi para minha marca, ela não vai se sustentar, né? Por isso que eu preciso levar em consideração tudo isso, porque o mundo dos negócios é esse que vocês estão vendo, né? É uma rua na Índia, todo mundo cruzando em cima de todo mundo, daqui a pouco vai cruzar uma vaca, então é empresa em cima de empresa, concorrente em cima de concorrente,
todo mundo querendo criar o melhor produto, oferecer o melhor serviço, né? Ser líder de mercado, então é uma loucura. Aí imaginem a uma empresa pequenininha que ela está iniciando agora e do seu início, desde a sua criação, ela acaba se limitando a ter uma visão ampla, né? A ter uma análise de cenário ampla. Ou seja, quando oferecerem para ela a figura daquela ilha, ela vai enxergar apenas o que está na visão dela, né? Que é aquilo que a gente levantou. Agora, se ela desde o início, desde a sua criação, começar Aline, professor. Ah, tá, Aline, aqui tá com o nome de Michael ali, desculpa. Então, se desde o início, oi, diga. Diminuiu? E agora melhorou? Opa, a princípio não era para acontecer. Para todo mundo tá assim? Opa, peraí, probleminhas técnicos, todo mundo sofre disso. O áudio tá normal, pois é. Em Franciele, de repente, talvez o teu volume tá no máximo? Que estranho. Tu tá pelo celular? Tá. Tu tá com fone ou não? Tenta colocar Tá, tá. Qualquer coisa, tenta colocar o fone que eu acho que melhora, tá? Porque o resto do pessoal ali tá falando que tá normal, então eu acredito que possa ser alguma coisa aí no teu. Tá. Vamos lá. Qualquer coisa, grita. Ah, pode ser também. Bom, então é por isso que é importante analisar o cenário. E é aqui dentro do marketing, porque o marketing, gente, ele é muito mais do que mostrar a marca. O marketing possibilita tu criar todo o corpo da tua empresa, né? Tudo aquilo que tu vai oferecer para o teu cliente, o teu produto, o valor agregado, a experiência que tu quer criar para ele. Então é nesse momento, é aqui que tem que entrar essas reflexões e essas características, porque senão daqui a pouco a empresa acaba tendo um investimento muito grande em colocar um outdoor bonito com a marca, né? Em criar uma campanha na RBS, em criar uma marca bonita, né? Um slogan bonito, e daqui a pouco ela está oferecendo esse produto ou esse serviço para um segmento do mercado que daqui a pouco não era o cliente ideal dela, entende? Então, quando tu realiza uma análise de cenário bem feita, realmente, tu vai entender o que é o meu produto, né? E a partir desse momento, para quem é que eu vou oferecer esse produto? Então, são coisas que a análise ambiental te permite realizar, né? São questões que ela te permite responder e te auxiliar na tomada de decisão. Nós vimos algumas palavras-chave que vocês já tiveram contato ao longo do curso, mas principalmente aqui dentro do meu, né? O que são necessidades, o que são desejos, né? Necessidades a gente viu que são produtos, que são insumos e serviços de extrema necessidade vital para nós. Todo mundo precisa comer, todo mundo precisa beber, todo mundo precisa se vestir, né? Todo mundo tem a necessidade de se sentir bem, né? De ter uma casa, de ter um conforto, de ter um trabalho. Tudo isso são necessidades. Agora, desejos, nós vimos que são necessidades moldadas à cultura humana. Fica mais claro nesse exemplo aqui, ó. É muito bom comer uma pizza tomando água, né? Não, não é tão bom assim. É melhor a gente comer uma pizza bebendo uma Coca-Cola, né? Do que simplesmente uma água. Ah, professor, eu não gosto de Coca, né? É só um exemplo que eu tô dando, tá? E pizza e Coca-Cola são exemplos de produtos que são produtos de desejo. Todo mundo sobrevive sem uma pizza e sem uma Coca-Cola, porque nós sentimos necessidade de nos alimentarmos e de beber, né? Nós temos sede,
Mas um arroz com feijão mataria a nossa fome. Um copo de água mataria a nossa sede. Mas é muito melhor comer uma pizza quando a gente tem vontade. É muito melhor tomar uma Coca-Cola gelada quando a gente tem vontade. Ou seja, isso são produtos de desejo. E isso vai acompanhar vocês ao longo do nosso componente, né? A gente viu que a demanda, alguns de vocês tiveram um componente de logística e distribuição, outros não, né? Mas a demanda ela está ligada diretamente lá na parte da produção, que são desejos e necessidades que pedem para serem atendidos. Ou seja, nós temos a necessidade de comer, logo nós demandamos alimento do mercado, né? Dos fornecedores, das empresas, dos distribuidores, enfim, tudo isso. E aí a gente viu também o que são mercados, que são grupos de clientes que consomem determinado produto ou serviço, né? Que eles têm a mesma sintonia, o mesmo desejo, a mesma necessidade, né? E compartilham dessa necessidade e acabam obrigatoriamente fazendo parte de um mercado para determinada empresa. Ou seja, pessoas que consomem pizza, tá? Que gostam de comer pizza, são o mercado para esse tipo de negócio, né? Agora, pessoas que não gostam de comer pizza estão fora do mercado das empresas que fornecem pizza, né? Fica bem claro isso, é só uma questão da gente poder parar um pouquinho e pensar, né? A gente viu também a questão do valor, mas a gente vai entrar realmente no valor e na diferença dele, que é o monetário sentimental agora, na sequência. Então, vou deixar mais para frente, tá? E a gente viu que marketing ele está diretamente ligado à comunicação. Não adianta tu ter um planejamento muito bom, tu ter feito análise ambiental excelente, da melhor forma possível, tu viu tuas forças, tuas fraquezas, mas na hora de comunicar o teu produto ou o teu serviço para o teu cliente, para o teu consumidor, tu acaba tendo uma comunicação errada, a comunicação ela não flui da forma como tu imaginou. Em aula, eu sempre gosto de fazer o desafio da venda da caneta, né? Que eu peço para o pessoal, me vendam uma caneta e eu vou mostrar para vocês o porquê que a comunicação é importante dentro do marketing. Imaginem, provavelmente vocês já tiveram a experiência de ir num lugar, de ir numa loja, enfim, e a pessoa que te atendeu, né, o atendente, o vendedor, que é quem está na linha de frente, realmente vendendo o produto, tu perguntou algo para o cliente, pro vendedor e ele não soube te responder. Ou ele te respondeu de uma forma que não foi tão convincente, né? Ele não te passou tanta segurança. Daqui a pouco tu sabia mais do produto do que o próprio vendedor. Ou seja, a comunicação, gente, não é apenas colocar uma marca bonita no outdoor, não é apenas criar uma propaganda para a RBS, né? A comunicação dentro da área de marketing e dentro de qualquer área da administração, dentro de uma empresa, ela é de extrema importância, porque o plano de marketing ele só vai funcionar e ele só vai corresponder e dar certo realmente se todos os processos, até chegar nesse final aqui, que é realmente a venda para o cliente, se todos os processos saírem realmente da forma adequada. Ou seja, se toda a comunicação aconteceu da forma como deveria. Não adianta a área de produção, que é quem desenvolve o produto, imaginar que essa caneta aqui, ela é perfeita, ela é a melhor caneta do mercado, porque ela tem um corpo totalmente diferente, aerodinâmico, né? A espessura dela é boa, a ponta dela é boa, a tinta é boa, a durabilidade dela é boa, ou seja, a qualidade dela é muito boa, né? E quem desenvolveu o produto tem todas essas informações, né? Porque foi criado por eles. Teve todo um plano para isso, um desenvolvimento para isso. Não foi simplesmente, vou criar uma caneta. Puf, criei. Não. Tem todo um levantamento por trás disso. Mas percebam a importância da comunicação, tá? Se essas informações de tudo isso que eu falei, dos atributos do produto, das características do produto, não chegarem até o final do processo, ou seja, até quem está na linha de frente,
até o grupo de vendas, a equipe de vendas, que vai realmente, efetivamente, mostrar o produto para o cliente, né? Se essa equipe de vendas não tem todas essas informações, ou seja, a comunicação dentro da empresa não fluiu da forma como deveria, provavelmente na hora de vender esse produto, o cara que está lá na frente, ele não vai conseguir passar todas as informações da forma como era, como havia sido planejado lá no início, né? Então, percebam a diferença de tu chegar numa empresa, numa loja, e pedir uma caneta e perguntar para o vendedor: qual é o diferencial dela? Aí o vendedor olha para a caneta: é preta, é prima, caneta. Olha, é ruim, sabe? Porque tu não sente segurança. Agora, diferentemente quando tu chega numa empresa e tu pergunta e o cara diz: olha, essa caneta é a melhor caneta do mercado. Sabe por quê? Bom, nós trabalhamos com produtos de extrema qualidade, ou seja, todo o processo produtivo dela foi criada com insumos de qualidade. A gente tem fornecedores que têm uma responsabilidade socioambiental, porque a gente sabe que hoje em dia as empresas precisam ter essa preocupação, né? Então, consequentemente, o material é um material biodegradável, então ela não vai acabar prejudicando prejudicando o meio ambiente, enfim. E eu tenho certeza que essa caneta ela vai trazer um diferencial para vocês, porque ela vai participar de algo muito especial. Ela vai criar uma experiência para vocês. Daqui a pouco essa caneta pode servir até para assinatura de um contrato que vocês vão comprar a casa de vocês. Entende? Olha a diferença da comunicação. Diferentemente desse vendedor que chega de é preta, sabe? Porque ele não teve, daqui a pouco, as informações necessárias para concretizar uma venda da forma como deveria, entende? Ele não vai conseguir criar uma experiência para esse colaborador, para esse consumidor, da forma como quem planejou todo o processo de criação desse produto previu. Então, por isso que a comunicação ela é muito importante, né? E isso a gente trabalha dentro desse componente aqui, que são algumas técnicas de venda, né? Que a gente precisa fazer parte de todo o processo de produção, entender qual que é o diferencial do produto. E isso a gente vai ver na sequência, tá? A gente viu também que não adianta ter uma comunicação muito boa, ser a melhor empresa a nível de comunicação, mas se a tua gestão for uma porcaria, né? Se tu não gerir todo o teu negócio, se tu não tiver as rédeas do negócio, não saber qual é o momento certo de criar um novo produto, qual é o momento certo de tentar adquirir um novo mercado, então é preciso ter gestão, né? E gestão nada mais é do que o ato de administrar recursos, administrar pessoas, enfim, tudo isso. E ambiente de negócios é toda essa loucura aqui, né? Que a gente vai acabar, e a gente acabou trabalhando com eles, né? Quando vocês fizeram a análise ambiental e, consequentemente, quando vocês fizeram a matriz FOFA, né? Porque a FOFA ela é uma ferramenta que possibilita ter um mapa, né? Enxergar de forma visual quais são as forças e fraquezas e quais são as oportunidades e quais são as ameaças desse negócio. E foi muito legal, eu acredito que todo mundo conseguiu desenvolver, eu estou com as correções ali, foi um trabalho que nós fizemos em aula e vocês me entregaram, mas eu ajudei vocês no desenvolvimento ali, na elaboração da matriz, e eu pude perceber que vocês conseguiram assimilar muito bem, né? O que é ambiente interno depende de mim, eu consigo modificar, e o ambiente externo não depende de mim, não depende da minha empresa, né? O que eu faço é me adaptar a ele, é me planejar para que os efeitos que ele vai me causar sejam mínimos. Até aqui tranquilo? Tô falando demais? Meu mate chegou a esfriar. O restante do pessoal ali no chat, tranquilo? Beleza. Aí eu trouxe como exemplo para vocês a análise ambiental da supervisão contabilidade. Eu acredito que todo mundo que está assistindo já me conhece, né? A gente já teve uma aula, pelo menos, a gente já... Porque tem um pessoalzinho aí que gosta de matar a aula. Mas pelo menos uma aula eu tenho certeza que vocês tenham assistido. Então, a princípio, todo mundo me conhece.
Então, esse exemplo da matriz SWOT da supervisão, que é a empresa que eu trabalho, né? E a gente discutiu bastante ele, eu expliquei para vocês cada característica que eu coloquei ali, e eu acho que não tem a necessidade de nós retornarmos nisso aqui, tá? Aí, efetivamente, eu pedi para que vocês fizessem a desenvolvimento da... O que houve aqui? Não. Tá, tudo certo. Eu pedi para que vocês fizessem a elaboração da matriz SWOT de vocês, né? Bom, e aí, minha gente, tudo isso que a gente falou, tá? A gente vai lembrar de todas as aulas que nós tivemos, das 3 aulas, e essa abordagem que eu fiz aqui nesse início, da importância disso tudo para a sequência, né? O porquê que é importante ter uma análise ambiental, o porquê que é importante saber o que é ambiente interno e ambiente externo, o porquê que é importante a gente levar em consideração aqueles 3 grandes fatores. Lembra? Nossa primeira e nossa segunda aula, que é o fator tecnológico, o fator pessoas e o fator economia. Por que é importante levar em consideração na hora de tomar decisão? Porque daqui a pouco o mercado muda e ele está em constante modificação a todo momento. E se eu tô com um pensamento de síndrome de Gabriela, lembra que a gente cantou em aula? Que é uma empresa que sempre fez as atividades daquela forma e acha que é a melhor forma e não tem o porquê mudar. Porque ela sempre fez daquele jeito e sempre deu certo. Talvez os resultados que essa empresa vai ter... Não estão me ouvindo, gente? Ai, meu papai. Sério? Poxa vida. Tá, vamos lá. Estão me ouvindo agora? Tá, beleza. Bom, bem rapidamente então. O porquê que é importante, gente, nós levarmos em consideração esses 3 grandes fatores. Recordam? Fator tecnológico, fator pessoas e o fator economia. Por que é importante? Porque daqui a pouco o mercado muda e ele está em constante evolução a todo momento. E se eu não levo em consideração esses 3 grandes fatores, daqui a pouco o meu negócio está sofrendo de síndrome de Gabriela. Lembra que a gente cantou? Que são aquelas empresas que têm o pensamento medíocre, que pensam comum a todos, né? Não está errado, que isso fique bem claro, não está errado, mas ao mesmo tempo os resultados dessa empresa talvez não sejam tão significativos quanto aqueles negócios que estão antenados no ambiente externo, que levam em consideração esses 3 grandes fatores na hora de tomar decisão, né? Que é o fator econômico, o fator pessoas e o fator tecnológico. Certo? Faz sentido? Tranquilo aqui? Beleza. E aí, a gente entra no nosso conteúdo da última aula que nós tivemos, presencial, né? Que é os 4 P's. E a partir daqui eu vou iniciar novamente. Tá? Bom, a literatura mais recente, ela aborda esse contexto aqui como sendo 8 P's. Ela já é mais avançada, né? Mas ainda os pilares desse conceito continuam sendo os 4 P's. Tá? Embora nós hoje tenhamos os 8 P's de marketing, ainda os 4 são os principais. Então, por isso que nós ainda trabalhamos os principais, porque os demais, os que foram incluídos recentemente, eles não são tão abrangentes assim, né? Eles ficam mais para um aprofundamento real do componente. Eu acho que não é esse o foco. É passar o conteúdo para vocês e é o conteúdo mais trabalhado, o que é realmente aplicado no mercado, certo? Ah, professor, o que é os... Ele pode ter o nome de 4 P's, ele pode ser chamado de composto de marketing ou de mix de marketing, tá? Vamos lá. Também conhecido como mix ou composto de marketing, os 4 P's envolvem um conjunto de ferramentas que tem por objetivo ajudar a alcançar
uma ou mais estratégias de uma empresa e fazem parte do planejamento de marketing, responsável por garantir o sucesso da empresa no mercado ao qual ela está inserido. Os 4 P's basicamente são esses aqui, né? Produto, preço, praça e promoção. E aqui dentro do mix de marketing, desse conteúdo que a gente vai trabalhar, eu quero que vocês esqueçam tudo que vocês sabem sobre promoção. Porque automaticamente ao longo da nossa vida a gente aprende que promoção é oferta, né? É liquidação, é preço baixo, é leve 3, pague 2. Promoção aqui dentro desse conteúdo é diferente, tá? E aí vocês vão entender o porquê. Bom, vamos lá, a gente vai falar sobre cada um deles. O mix de marketing, então, ele representa os pilares básicos de toda e qualquer estratégia de marketing. Não tem como eu criar uma estratégia e um plano de marketing, né, onde eu quero, onde o meu objetivo principal é dar visibilidade para a minha marca. Eu não vou conseguir fazer isso se eu não levar em consideração os 4 P's de marketing, tá? Conhecer e interpretar esses pilares faz com que a escolha da estratégia a ser usada seja mais fácil. E aí a gente entra numa questão que eu falo bastante em aula, tá? Qual que é o papel da estratégia? A estratégia, ela não é uma poção mágica. Não significa que eu entendendo o que são os 4 P's de marketing e eu realmente colocando eles em prática, automaticamente eu vou ser a empresa líder do mercado, né? Automaticamente eu vou vender bolhufas, eu vou vender pra caramba, a partir dali ninguém mais vai me parar, né? Puf, do dia pra noite. Não, não é assim que funciona, tá? Estratégias existem para serem usadas de acordo com cada organização, cada empresa. E a empresa só vai conseguir fazer o uso realmente dessa estratégia e de uma forma efetiva, que tenha um retorno significativo, se ela souber o papel dela no mundo, se ela souber para que ela existe, né, o que é que ela está oferecendo. Ou seja, se ela realmente tem uma análise ambiental feita, construída, realmente que dê informações para que aí sim ela vá para o mercado dizer o que é que ela está oferecendo. E aí os 4 P's, assim como as demais ferramentas de toda a área da administração, elas são uns facilitadores, né? Elas são facilitadores para a tomada de decisão, ela não é uma poção mágica, tá? Não significa que aplicar isso daqui, a empresa vai vender um monte. Fique bem claro. Bom, basicamente, produto, preço e praça em promoção, então, o que seria? O produto é a definição do que é que tu vai oferecer, né? O que é que tu está vendendo, o que é que tu vai oferecer para o teu cliente. E aqui dentro da definição do produto é o momento onde a empresa vai enxergar realmente o que é que ela vai oferecer. Tá, é uma caneta, mas qual é o diferencial dessa caneta? Ah, essa caneta é preta. Não, vamos pensar fora da caixa. Vamos ter um pensamento diferente. Bom, essa caneta ela é diferente, ela vai se tornar líder de mercado pelo fato de que ela vai trazer uma experiência para o nosso cliente. Ela é feita com material de qualidade, a gente tem toda a preocupação socioeconômica, socioambiental. Ou seja, aqui dentro da definição do produto, é o momento que tu define o que vender e o que é que tu vai entregar para o teu cliente. Tu não pode simplesmente chegar e entregar uma caneta, porque o mundo aí fora tá cheio de gente que está entregando caneta. E tu não quer entregar apenas uma caneta. Tu quer entregar a caneta mais foda do mercado, a melhor do mercado, né? Porque é assim que tu vai conseguir visibilidade para tua marca. É assim que tu vai conseguir fidelizar clientes. É assim que tu vai conseguir criar um relacionamento com o teu cliente e, consequentemente, que tu vai ter melhores resultados. Tranquilo? Vocês estão dormindo, né? Vocês estão vendo Netflix. Deixaram aberto aí. Tá bom. Vamos lá, então. O nosso segundo P, a gente vai falar sobre cada um deles, tá? Pontualmente, mas aqui só para contextualizar. Aqui no P de preço, que é o nosso segundo P, a gente vai fazer a definição. Bom, eu sei que o nosso produto é uma caneta e eu sei todos os atributos que ele vai, que ela vai, que ela vai ser entregue para o cliente. Não é apenas uma caneta, né? Tem vários benefícios
por trás. Aqui no preço, a gente vai definir o seguinte: qual é o custo que o consumidor vai pagar para adquirir essa caneta, né? Ou seja, quanto de pila ele vai desembolsar para comprar essa caneta. Só que aqui dentro do preço, a gente já viu que o preço ele é dividido em custo e o valor agregado, né? Então, aqui dentro do valor agregado, dentro desse preço, a gente vai realmente focar na experiência para o cliente, né? No diferencial. No produto, no primeiro P, tu definiu o que vai ser, tá? Ah, vai ser uma caneta e a gente vai entregar qualidade para o nosso cliente. Beleza. Agora, aqui dentro do preço, tu vai realmente criar condições para que essa qualidade seja entregue para o cliente. Percebe? Então, são algumas questões que agora a gente vai, a partir de agora a gente vai começar a pensar e a gente vai ver ali na frente que vai ficar mais claro, tá? Praça. O que é praça dentro do mix de marketing? Ah, professor, é a praça de Restinga Seca, a praça municipal. Não, tá? Aqui dentro do mix de marketing, praça é o local onde a empresa vai efetivamente entregar o produto para o cliente. Daqui a pouco a gente está falando de um negócio que ele é vendido, o produto é vendido na internet. Logo, internet é a praça desse negócio, tá? E o porquê que eu pedi para que vocês esquecessem tudo que vocês aprenderam por promoção, porque aqui dentro desse tema aqui, do mix de marketing, quando nós falarmos em promoção, a gente está falando qual é a forma que a empresa se promove, qual é a forma que a empresa promove o produto, promove o serviço frente aos clientes, frente aos consumidores, frente ao mercado. Ah, daqui a pouco ela se promove através do Facebook, do Instagram, né, de uma campanha de marketing utilizando outdoor, utilizando mídias, através do rádio, através de uma campanha na RBS. Então, qual é a forma que ela vai criar condições para que o consumidor enxergue ela, tá? Ela vai se promover, não é questão de promoção. Quando nós falarmos em liquidação, oferta, estratégia de leve 3, pague 2, a gente está falando em estratégias de precificação. E onde a gente vai poder situar isso? Dentro do preço, que é a determinação do custo. Vai ficar mais claro, não se assustem. Bueno, aqui é só um gifzinho para poder contextualizar tudo isso, tá? Mas a gente não vai se deter a ele porque eu vou falar na sequência. Trouxe um exemplo para vocês. E esse exemplo requer um videozinho que eu vou precisar passar. Deixa, enquanto eu falo, eu já vou abrir ele aqui, só um minutinho. Pronto. Pronto. Na sequência eu vou passar ele e vocês vão conseguir enxergar. Tá. Eu trouxe um exemplo para vocês, que é o exemplo das Havaianas, e eu acho que vocês vão concordar comigo, mas as Havaianas é uma marca que a gente pode dizer que é líder de mercado, né? Seja pelo tempo que ela está no mercado, pelo produto que ela oferece, pela qualidade que os consumidores enxergam nesse produto, né? Ou seja, são várias características que fizeram com que as Havaianas se tornasse líder de mercado, né? Fosse uma das marcas mais lembradas pelos brasileiros. Ah, professor, mas eu não gosto de Havaianas, né? Aí tu não faz parte do mercado das Havaianas. Simples assim, tá? Por isso que nós falamos o que é mercado. Ah, professor, eu não uso chinelo, eu só uso tênis. Beleza? Também tu não faz parte do mercado das Havaianas. Aqui eu tô falando das Havaianas e a gente tem que ter noção da empresa, por que é importante fazer a análise de cenário. E essa análise de cenário, ela vai modificar de empresa para empresa. Por isso que é importante saber o contexto do que é que tu vai falar, do que é que tu vai analisar, né? Aqui eu estou trazendo as Havaianas, mas eu poderia trazer o Google, eu poderia trazer qualquer outra empresa. Então, se eu estou trazendo as Havaianas, logo eu sei qual é o produto que eles oferecem. Logo eu sei quem são os clientes dessa empresa. Pessoas que usam chinelos. Ponto.
Simples assim, né? Obviamente que tem, dentro desse mercado das Havaianas, eles fizeram algumas segmentações e é por isso que eu trouxe o exemplo e a gente vai falar e vai ficar mais claro, tá? Olha só, não bastaria as Havaianas criar sandálias coloridas com uma nova tabela de preços e valores, investir em uma dinâmica de distribuição e venda ou fazer propagandas divertidas e coloridas. Por que isso? Em 1984, as Havaianas entrou numa crise bem profunda, onde ela se deparou com o seguinte, só um pouquinho, até então não existia concorrente, né? E agora começou a existir um novo concorrente aí no mercado. Que a gente vai fazer? Eu vou chegar para esse concorrente e vou falar, cara, não, né? O mercado é meu, como é que tu vai chegar e vai tomar conta? Eu não posso ter concorrente. Ela poderia fazer isso? Não. Por quê? Porque concorrência é ambiente externo. E quando é ambiente externo, a empresa está à mercê. Ela não vai conseguir fazer com que não aconteça. Agora, o que ela pode fazer e o que as Havaianas fez foi: eu não posso evitar que a concorrência venha. O que eu posso fazer é me preparar para me manter como líder de mercado, né? Manter a minha marca forte, firme. E aí o que ela fez? Ela passou a desenvolver algumas estratégias, né? Fazer uso de algumas estratégias. E uma delas foi: a partir do momento em que tu tem a determinação do teu mercado, do teu cliente, quem é o teu cliente, não basta apenas isso, né? Tu precisa realmente entender e compreender desse cliente. Então, as Havaianas, ela entendia que o mercado dela eram pessoas que utilizavam chinelos. Só que ela não estava satisfeita apenas com isso, por conta de que no meio externo a concorrência começou a aparecer. Então, o que ela fez? Ela foi buscar entender melhor esses clientes. E a partir do momento que a empresa é humilde o suficiente para ir até esses clientes e dizer: olha só, Joãozinho, eu não quero apenas vender um chinelo para ti. Porque quando tu precisar de um chinelo, tu vai optar se tu quer comprar de mim ou pelo concorrente que está surgindo. Mas eu quero que tu compre de mim. Então vamos lá, o que é que tu tem para falar para mim? Como que tu é? O que tu gosta? O que tu prefere? Né? E a partir dessa análise ambiental que ela conseguiu construir, ela percebeu que dentro desse mercado de pessoas que utilizam chinelos, existiam parcelas, grupos de pessoas que gostam de algo diferente, algo personalizado, né? Existem fãs de seriados, fãs de determinadas situações, determinados artistas, enfim. E a partir desse momento ela disse: olha só, então se daqui a pouco a gente deixar de oferecer apenas um chinelo para o nosso cliente, né? Porque até então, provavelmente todos vocês tiveram uma Havaianas, aquela branca com tira azul, e provavelmente apanharam com ela, né? Quem aqui nunca? Uh, então, a partir desse momento que a Havaianas se deparou com a análise ambiental externa modificando, ela precisou ir até o mercado e falar: peraí, eu preciso me manter como líder de mercado. Então, ela sabia quem era o cliente dela, mas ela quis entender desse cliente. E a partir do momento que ela fez isso, ela conseguiu enxergar algumas caixinhas dentro desse mercado. Pessoas que gostam de produtos personalizados, pessoas que gostam do Harry Potter, por exemplo, pessoas que gostam de sandálias coloridas, pessoas que são mais discretas e não gostam de sandálias coloridas. E a partir dessas informações, ela conseguiu criar produtos diferenciados e, consequentemente, se manter como líder de mercado. Tanto é que, se tu for procurar, tem Havaianas do Harry Potter, Havaianas dos Minions, Havaianas da Casa de Papel, Havaianas disso, Havaianas daquilo. Ou seja, não é apenas um chinelo, né? É um produto exclusivo para aquele tipo de cliente, que já fazia parte do mercado, só que daqui a pouco ele não estava sendo ouvido realmente. Então, por isso que é importante a análise ambiental, por isso que é importante compreender os 4Ps e por isso que é importante ter o pensamento fora da caixinha, não sofrer de crise de síndrome de Gabriela. Certo? Tranquilo? Peguei uma reta e me fui? Falem um pouco, para eu ver que vocês não estão dormindo. E que o Roberto não desativou meu áudio.
Só a Lili tá aí? Jaine, Débora, Andressa. Beleza, isso aí. Tá. Não vão dormir. Vamos adiante. E aí, gente, professor, o que que isso tem a ver com marketing? Tem tudo a ver, sabe por quê? Porque depois de todas essas informações, as Havaianas conseguiu realmente flexibilizar a produção, criar produtos diferenciados. E aí o marketing entra através de uma comunicação linda, maravilhosa, espetacular, que eu amo de paixão, né? Para entregar esse produto para o consumidor, para entregar esse produto para o mercado. E a partir dali, a empresa opta por ter uma comunicação diferenciada, né? Através de humor, através de campanhas de marketing diferentes, através de propagandas engraçadas. E eu queria compartilhar com vocês uma delas, que é, assim, ó, a minha favorita. Eu vou colocar aqui para que vocês possam enxergar. Todo mundo está enxergando? A página do YouTube? O vídeo? Hello? Não? Pera aí, então. Oi, pode falar. Tá. Só um pouquinho então. Segura aí. Pronto. Estão vendo agora? Oi. Hum, apareceu? Franciele, eu acho, eu não sei, eu tenho que ver, mas isso não tinha acontecido ainda. Mas talvez seja porque tu tá pelo celular. Mas fica tranquila que eu vou mandar o link depois, tá? Eu- Tá aparecendo? Tá, então faz o seguinte, Franciele, como é que apareceu pra ti aí? Tu clicou em alguma coisa ou apareceu? É? Tenta dar uma procurada aí, Fran. Clica em cima da minha cara aí e vê se não aparece nada. Tá, não, é porque a tela tá preta. Ah, tu tá vendo tu? Tá, então tu vai ter que clicar em cima da minha janela. Da minha. E não aparece nada. Hum, tá, mas enfim, eu vou botar o link aqui. Aí tu assiste, mas é um. apare- Apareceu? Tá. E só eu, não aparece mais nada. Hum, que estranho. Pois é, porque pro pessoal ali tá aparecendo. Tá, mas assim, ó, eu vou botar o link. Aí tu também assiste. É um comercial de 30 segundos, tá? Eu vou dar play aqui. Olha só que legal, gente. Sério que tava sem áudio. Ah, papai. Bom, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou. É só para ilustrar isso que eu tô falando da questão da entrega do marketing. Bah, que pena que tava sem áudio. Mas eu vou colocar o link aqui, ó. Aí depois você
E eu vou botar lá no grupo também, vocês podem assistir. O que que acontece? É um comercial simples de 30 segundos. É uma campanha de marketing com a participação da Suzana Vieira. E o vendedor, ele chega nos clientes e diz que consegue adivinhar o número que as pessoas calçam só olhando para elas, né? Daí eles brincam ali, ele diz que uma das meninas utiliza o usa o número 35, outra 38. Aí a Suzana Vieira chega e daí ele olha para ela e diz: "Você 37, né?" Aí ela pega e diz: "Fofo, parece, né?" Ou seja, ela entende que ele está falando da idade, mas é totalmente diferente. Ele está falando da numeração do calçado. O marketing tem esse poder, gente, né? Ele acaba entregando para o consumidor, né, um produto ou um serviço de forma diferenciada. Só que por trás dele tem todo um levantamento. As Havaianas não ia ser louca da cabeça de simplesmente largar, investir num plano como esse, né? E um investimento alto para isso, sem levar em consideração quem era o cliente, quem era o produto, se o cliente realmente ia perceber qual que era a ideia daquela campanha, né? Então, o marketing é muito mais do que simplesmente jogar a Suzana Vieira ali falando sobre o produto ou sobre o serviço. Tá? Foi só para sintetizar tudo isso que a gente tá falando. Só me avisem se retornou para vocês a tela dos slides. Tá. E agora? E agora? Tá, beleza. Vamos lá então. Tá, mas isso aqui tá fazendo sentido, né? Aí entra uma questão que é bem importante. Por que que vocês acham que tem, e eu falei isso em aula também para vocês, por que que vocês acham que tem marcas de água que conseguem vender mais do que outras, né? Por que que a Água da Pedra é líder de mercado frente a Sarandi, por exemplo, ou alguma marca Diabo que tem, que vocês enxergam nos supermercados? Sendo que a gente está falando de um produto de necessidade, né? A água vai matar a sede de todo mundo da mesma forma. É diferente, tu não vai conseguir diferenciar a qualidade de uma água para outra, né? A maioria das pessoas não. Tem gente que percebe uma qualidade diferente de uma marca para outra, mas via de regra, o produto por si só é o mesmo. É um produto de necessidade. Então, por que é que de repente essa empresa está tendo um resultado diferente de uma outra que trabalha com o mesmo produto, né? Porque talvez a entrega desse produto esteja acontecendo de uma forma diferente, né? Talvez o material, a garrafa, os benefícios que o consumidor, que o cliente está percebendo desse produto, dessa marca, é diferentemente do outro, do concorrente, né? Daqui a pouco a garrafa do concorrente é molenga demais. Tu segura ela, parece que tá segurando um pedaço de polenta. Já a da Água da Pedra, não, ela é mais firme, né? Então tem toda uma questão. E aí a gente entra na parte que é bem importante. Cada um, e quando eu digo nós, consumidores, clientes, todos nós somos, a gente tem percepções de qualidade que são diferentes, né? O que para mim é qualidade é diferente do que é qualidade para a Jaine, ou o que é qualidade para o Roberto, para a Débora, enfim, né, para a Andressa. Cada um de nós tem uma percepção de qualidade diferente, porque nós temos as nossas vivências, né? O que me satisfaz é diferente do que satisfaz vocês. E aí, pensem e se coloquem no lugar de uma grande empresa que quer se tornar líder de mercado. Se ela sabe que as empresas precisam criar relacionamentos e fidelizar clientes, né, porque a concorrência é muito grande, e automaticamente esses clientes possuem percepções diferentes de qualidade, né? Como a Andressa falou, e esse é um dos pontos também. Daqui a pouco, qualidade para mim é pagar menos, né? Se eu pago menos por uma marca de água que é inferior à marca Água da Pedra, isso para mim é qualidade. Também porque tem clientes que prezam pelo custo, né? Pelo preço que está pagando.
Por quê? Porque essa é a percepção de qualidade. Ele não vê diferença no gosto da água. Ele não leva em consideração que a garrafa é molengo ou não. Porque o produto por si só, ele é o mesmo, né? Ele vai matar a sede de qualquer forma. Mas agora fica mais claro quando a gente leva em consideração um exemplo de um produto de necessidade. Porque a gente viu que são produtos de necessidade e produtos desejos, né? A gente fica mais claro para todo mundo quando a gente fala de produtos de desejo. Exemplo, quando a gente vai pedir uma pizza, eu sempre uso esse exemplo, porque eu já brinquei com isso com vocês, né? O professor quase não gosta de pizza. Quando a gente vai pedir uma pizza, geralmente a gente acaba pedindo do mesmo lugar, né? Porque a gente já teve a experiência, a gente já passou pelo processo da experimentação. E esse processo ele foi muito bom nesse lugar, né? A gente sabe que a pizza é boa, ela vem quentinha, né? Os sabores são diferenciados. A gente não está comprando apenas uma pizza, a gente está comprando todos os atributos que são agregados, né? Agora, daqui a pouco a gente vai dar uma de aventureira e pede uma pizza de um lugar onde nós nunca havíamos pedido. E pizza é um produto de desejo, porque eu poderia simplesmente comer arroz com feijão, mas eu tenho vontade de comer pizza, eu estou com desejo de comer pizza. Então tu vai optar por comprar de um lugar diferente. E aí o que acontece? Daqui a pouco esse produto não é tão bom quanto do lugar onde tu compra, né? Daqui a pouco ela vem borrachuda, vem sem recheio, o entregador sambou com a moto e ela veio toda bagunçada. Ou seja, a tua experiência de consumo é totalmente diferente. Ela é negativa, né? Tu pagou pelo produto, daqui a pouco tu pagou R$ 50 pelo produto, né, para consumir essa pizza. Só que o valor agregado disso tudo ele foi tão inferior que a partir desse momento tu diz que tu não comprou apenas por R$ 50, tu diz que tu gastou R$ 50, que tu colocou R$ 50 fora, né? Agora, se tu compra de um lugar que te propõe uma experiência de consumo diferente, onde a pizza vem quentinha, é boa, né? Ela tem, tu tá consumindo aquilo ali com gosto, ela é totalmente diferente, né? Ela criou toda uma experiência de consumo para ti. Então, automaticamente, R$ 50 que tu tá pagando, tu não diz que é um gasto, né? Tu diz, poxa, olha só, a pizza é muito boa, vale a pena. E aí, o que acontece com esse cliente, esse consumidor, que tem essa experiência de consumo positiva? Provavelmente ele vai recorrer a essa experiência. Quando ele quiser novamente comprar uma pizza, ele vai comprar desse lugar. E não daquele lugar que a pizza veio toda bagunçada, né? Que a pizza veio ruim. E aí, daqui a pouco, essa empresa que está entregando essa experiência negativa para o cliente, ela não se dá por conta. Ela se abraça ao fato de que daqui a pouco o produto dela é a melhor e ela sobe nos tamancos dizendo que o produto dela é bom, né? Que o produto dela é o melhor de Santa Maria. E aí ela acaba sofrendo da síndrome de Gabriela. Eu sempre fiz dessa forma e sempre deu certo. O porquê que eu preciso ir para o mercado, o porquê que eu preciso levar em consideração o ambiente externo? Porque daqui a pouco o concorrente está sendo melhor, né? E concorrente é ambiente externo. Então, por isso que é importante levar em conta, né? E, consequentemente, essas empresas que acabam criando essas experiências de consumo positivas, elas também não acabam subindo nos tamancos e se apegando a isso, né? Elas sabem que elas são líderes de mercados, né? De mercado, mas consequentemente elas precisam ir além, elas precisam buscar mais, elas precisam inovar, elas precisam criar sabores diferentes, porque os consumidores pedem por isso, né? Nós somos exigentes, a gente quer coisa diferente. Daqui a pouco eu quero uma pizza de Doritos com banana, seja lá o que for. Enfim, mas o que acontece? A empresa só vai conseguir ter acesso a essas informações se ela efetivamente fizer uma análise de cenário. Se ela tiver aberta a escutar o consumidor através de uma pesquisa mercadológica, se ela tiver aberta ao feedback, né? E muitas vezes as empresas não querem ouvir que o produto é bom, não é bom, né? Porque elas se abraçam na percepção delas, dizendo que o produto é bom e tchau, o resto não importa. E aí, consequentemente, elas não sabem por que estão tendo resultados tão ruins, né? Por que o volume de vendas está baixo, por que elas não conseguem fidelizar clientes, por que daqui a pouco o concorrente está no mercado e tem maior facilidade de brincar com o preço, de jogar o valor do produto lá em cima e mesmo assim o consumidor acaba comprando,
né? Daqui a pouco ela se questiona isso e não sabe o porquê. Mas houve uma falha de planejamento, uma falha de gestão, de repente, né? Que não permitiu que ela pudesse ter humildade o suficiente para questionar se realmente aquele produto era bom, né? Se realmente a entrega do a, se realmente a entrega da experiência para o cliente estava acontecendo da forma como ela previa. Eu deixei vocês com vontade de comer pizza? Que bom, eu também fiquei. Também fiquei. Ah, e o mix de marketing é importante por isso, tá, gente? Porque assim, ó, além de fazer com que ela perceba tudo isso, né? O que que é o produto? O que que eu posso entregar a mais? Como eu posso fazer com que a experiência de consumo seja diferente, né? Como eu vou criar uma marca forte, uma visibilidade positiva? Porque assim, ó, o ato da venda, ele não é um ato isolado, né? Até muito tempo atrás as empresas acreditavam, né? E a gente ainda tem exemplos aqui em Santa Maria de empresas que são focadas diretamente na venda, que tratam o consumidor apenas como um número, que o foco é vender, que tu entra na loja e tem um paredão de vendedores entregando o número, entregando o nome para poder atingir a determinada meta mensal. Ou seja, essas empresas elas acabam consequentemente não conseguindo desenvolver uma estratégia a nível de pensar que a experiência de venda ela não é um ato isolado. Porque daqui a pouco eu vou numa empresa que eu não sou muito bem atendido, eu posso até comprar, né? Eu posso até pedir a pizza de um lugar diferente. Mas a minha experiência de consumo ela é tão negativa que vai fazer com que eu não volte, que eu não compre novamente. E o pior, vai fazer com que eu fale mal dela, né? E daqui a pouco, se tem uma outra empresa com uma percepção diferente, que entende o ato da venda em si, ele não é um ato isolado, ela precisa conquistar o cliente, ela precisa manter esse cliente, porque ela sabe que daqui a pouco esse cliente pode trazer o pai, o gato, o tio, o papagaio, né? E automaticamente esse consumidor vai acabar se tornando um promotor dessa marca, né? Vai acabar fazendo o marketing positivo, como se chama. Tranquilo? Eu espero que isso que eu estou ouvindo no fundo, não sei de quem, deixa eu ver aqui, no fundo do áudio da Vitória, não deve ser porque ela falou aqui. Não é Netflix, né, Vitória? Tu tá prestando atenção na aula do professor, ou a novela? Não? Eu acho que é só tu que tá, é só tu que tá com... Ah, tá, beleza. Tá bom. Vamos lá, então. Ah, bom, afinal, só para ficar bem mais claro para você, se caso não tenha ficado, tudo isso está fazendo sentido? E eu botei o GIF da Nazaré ali, ah, confusa, né? Tipo, será que realmente está fazendo sentido tudo isso? Olha só, eu fiz um desenho para vocês, porque muitas vezes é mais fácil a gente poder compreender as coisas com desenho, né? Eu quero perguntar e vocês vão ter que me responder. Um negócio ele pode se sustentar através de achismo? Se sustentar na questão de eu posso me manter no mercado através de achismo? De eu acho que o meu produto é bom, eu acho que o meu cliente é esse, eu acho que a forma como eu estou comunicando o meu produto ou serviço ele é o mais adequado, né? Eu acho que a experiência que eu estou criando para o meu cliente ele é positiva. Eu acho isso, eu acho aquilo. Será que pode se manter no mercado? O pessoal aí tá achando que não. O Vitória vai provar que não tá olhando novela. Pessoal, eu tenho para dizer para talvez, né, Roberto? Olha só, eu tenho para dizer para vocês que pode, né? Tanto que eu falei para vocês, tem empresas que se mantêm no mercado através da síndrome de Gabriela, né? Que são aquelas que eu sempre fiz dessa forma, por que é que eu tenho que mudar, sendo que eu continuo vendendo, né? Então, esse negócio que pensa dessa forma, que tem um pensamento medíocre, que faz uma análise de ambiental enxergando apenas o que está se mostrando no mercado,
ela pode se manter, né? Eu falei para vocês, é errado pensar e ter um pensamento pequeno, fazer uma análise de ambiente pequeno, ser medíocre em relação a isso, pensar apenas como uma ilha. Não, a gente precisa de empresas que pensem dessa forma, né? Porque não, senão imagina que selvageria seria o mercado se todo mundo quisesse passar em cima de todo mundo ao mesmo tempo, né? Então precisa ter o cuidado e a gente tem que entender que sim, existem negócios que se mantêm através do achismo. Eu acho que meu produto é bom. Eu acho que a forma como eu estou abordando o meu cliente é a melhor. Eu acho que eu colocando uma equipe inteira de vendas na porta do meu negócio, entregando, abordando o meu cliente, entregando um papel com um nome, né? Induzindo ele a comprar, eu acho que essa é a melhor forma. Só que daqui a pouco o cliente, o perfil do consumidor que a gente vai trabalhar lá na frente, é um consumidor que ele é um pouco conservador, né? Ele é autodidata. Ele não quer esse tipo de abordagem. Ele quer entrar no negócio e ele quer ser autoatender. Ele quer ele não precisa de alguém junto, entende? Então, consequentemente, a partir desse momento, acaba que esse cliente não vai se sentir à vontade, a experiência de consumo dele dentro desse negócio não vai ser efetivo. Só que o negócio acha que ele vai conseguir atingir esse cliente e fidelizar esse cliente. Mas ele não leva em consideração que existem perfis de clientes diferentes e daqui a pouco a abordagem ela precisa ser diferente e aí eu preciso treinar a minha equipe de vendas para que elas percebam que os perfis de clientes são diferentes, né? Então não adianta eu pôr a culpa no meu grupo de vendas, na minha equipe de vendas, por não estar tendo Bem, falei demais. Não está tendo resultados significativos. Então, daqui a pouco é um negócio por si só que está se mantendo no achismo e devia mudar a estratégia, né? E aí o porquê que eu desenhei para vocês para ficar mais claro. Olha só. A figura do cara ali é um negócio que se baseia através do achismo, né? Que sofre de crise de síndrome de Gabriela, que acha que o produto dele é bom, é o melhor que tem no mercado e ninguém vai bater. Não é o concorrente que vai chegar e vai oferecer um produto semelhante que vai tomar o meu cliente, né? A linha que ele está em cima ali é o mundo dos negócios, tá? É o caminho que ele está percorrendo ao longo do tempo. Percebam que no final ali tem um emaranhado, aquele caminho está todo embaraçado, né? A gente não sabe onde está a outra ponta, tá ruim. Dá para se dizer que esse caminho nos traz uma incerteza, uma insegurança, né? Aqui dentro talvez tem erros que a empresa poderia evitar que acontecessem, né? Daqui a pouco é uma empresa que simplesmente fechou os olhos pro coronavírus, porque daqui a pouco ela imagina que era apenas uma gripezinha, que era algo tão distante, que era algo lá da China, que ela não levou em consideração. Ela era só uma padaria num bairro, uma padariazinha pequenininha. O porquê que eu tenho que levar em consideração o coronavírus, sendo que ela está lá do outro lado do planeta, né? Daqui a pouco ela não teve aquela visão ampliada que eu falei para vocês, né? Que é a análise ambiental, levar em consideração os 3 grandes fatores, fator econômico, tecnológico e pessoas, e entender e ser humilde o suficiente de dizer, poxa, se isso está acontecendo, vá que, né? Sempre tem que colocar isso em questão. Vá que aconteça aqui. E se acontecer, o que é que eu vou fazer? E aí eu tenho para dizer para vocês que provavelmente esse negócio pequenininho, que achou que era apenas uma gripezinha, agora provavelmente já acabou demitindo um funcionário, né? Provavelmente já está pensando em daqui a pouco encerrar as atividades porque não sabe o que vai fazer a nível financeiro, porque não vai conseguir se estruturar, não tem uma estrutura positiva, não tem uma estrutura forte para conseguir percorrer ao longo dessa crise, né? Simplesmente pelo fato de não levar em consideração que o cenário externo ela não tinha controle sobre ele, né? Não poderia o dono, o gestor desse negócio chegar pro morcego que foi comido lá na China, segundo o que a gente tem visto, essa foi a origem, né? Não sei ao certo, talvez não, mas vamos supor que tenha sido. Aí o cara chega pro morcego e diz, pô, tu não pode morrer, tu não pode deixar os caras te comer, porque senão daqui a pouco tu vai gerar uma pandemia a nível global e consequentemente vai influenciar no meu negócio, porque vou ter que entrar em quarentena, vou ter que fechar as portas, né? Ele não consegue, ele não tem esse poder. Agora, se ele leva em consideração o que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo
no lado externo do negócio, provavelmente ele vai ter tempo, ele vai ter condições de tentar pensar alguma estratégia para conseguir percorrer esse momento, tá? Diferentemente, já respondendo ali a Franciele muito bem, olha só que paz e tranquilidade essa imagem, né? Aqui a gente pode ter o exemplo de uma empresa, né, que ela não sofre de crise de síndrome de Gabriela, ela realiza uma análise ambiental, ela entende do produto, ela entende do negócio, ela sabe que o produto dela é bom, né, e ela trabalhou muito para isso, mas que ela não pode simplesmente se apegar a isso, porque daqui a pouco vem um concorrente com um produto melhor, mais tecnológico, né, de última geração, e vai acabar fazendo com que ela sofra para se manter no mercado, para conseguir manter a participação do mercado. Então, ela tem o acesso às informações, né? Ela conhece todo o negócio na palma da mão. Automaticamente, esse caminho que ela vai percorrer vai ser mais tranquilo. Ah, professora, então quer dizer que ela não vai sofrer com a crise, né, do coronavírus, por exemplo, que é o que a gente está usando? Não, muito pelo contrário, é óbvio que ela vai sofrer. Porque se faz parte do meio externo, ela vai passar por ele, né? Mas, consequentemente, eu tenho para dizer para vocês que provavelmente o reflexo que essa crise vai causar neste modelo aqui é totalmente diferente deste outro aqui, né? Porque aqui esse negócio ele tem acesso à informação, né? E consequentemente esse caminho ele é mais tranquilo, ele é mais calmo. E se porventura venha a acontecer alguma coisa que fuja ao planejamento, ele sabe como se virar. Ele conseguiu pensar o seguinte: vá que isso chegue e me afete. O que é que eu vou fazer, né? Então, a partir desse momento, ele consegue abolar, ele começa a bolar algumas estratégias para, se porventura aconteça uma crise econômica, né, uma crise de coronavírus, ou uma mudança de governo, como a gente está enfrentando agora a crise política, então, ou a crise de 2016, que todo mundo se apavorou e, ao mesmo tempo, muitas empresas fecharam. Provavelmente, as empresas que fecharam foram essas aqui. As que se fortaleceram e conseguiram enxergar na crise uma oportunidade são essas aqui, né? As que estavam ligadas no ambiente externo, aquelas que entendiam que era importante estar ligado no ambiente externo, no fator econômico, né? De se manter atualizado, de não se apegar ao produto, de conhecer o cliente, de conhecer quem é o concorrente, de inovar realmente, Andressa, isso aí. E, consequentemente, ter um caminho mais seguro e fazer uso da sabedoria para evitar tantos erros. Porque automaticamente ela vai acabar errando, né? Não existe empresa que é isenta de erro. Não existe isso. É errado a gente falar. Só que, consequentemente, ela vai errar menos, né? E ela vai aprender com os erros. E aqueles erros que ela venha a cometer, ela vai tirar como lição e ela não vai sofrer tanto do que negócios como esses aqui. Da mesma forma, como nós, né? Eu sempre uso isso como exemplo, fazendo a analogia das empresas, mas principalmente trazendo para a parte da gestão de pessoas. Vocês trabalharam ou vão trabalhar nos componentes, né? Que é bem como a Franciele falou, autoconhecimento, autoconfiança. Isso também cabe a nós, né? Eu preciso ter uma análise de cenário, eu preciso montar a minha matriz SWOT. E por isso que eu falei para vocês realizar e elaborar a matriz SWOT. Quem não quisesse fazer do negócio, fazer desse próprio. Quais são meus pontos fortes, quais são meus pontos fracos, né? Você conhecer, entender o que é que está acontecendo no mundo, entender quais são as oportunidades e ameaças que eu posso me espelhar, né? Para que eu aplique, né, como estratégia, para que eu torne essas oportunidades uma força e, consequentemente, fazer com que essas ameaças não me atinjam de uma forma muito significativa. Calma, respira, porque eu peguei um retão agora e me fui. Como é que tá? Tranquilo? Querem chorar, sair correndo, gritar? Beleza. Bom, a gente está chegando a ter mais 5 minutinhos ali, só para a gente poder finalizar essa parte, tá? E é bem como
Deixa eu ver aqui quem é que falou. A Franciele falou, né? O uso de estratégia. Olha só. Se a empresa conhece o seu ambiente, tá? A empresa realiza análise ambiental, sabe suas forças, suas fraquezas, sabe as oportunidades e ameaças, né? Tem a sabedoria, tem as informações necessárias para tomar decisão, é humilde o suficiente para entender que o produto dela é bom porque ela trabalhou para aquilo ali. Mas só isso por si só não confere a ela o grau de empresa líder de mercado. Ela tem que sempre se manter atualizada, sempre buscar mais, pensar fora da caixinha, não ter um pensamento medíocre, né? Então, se essa empresa tem tudo isso, tem todos esses atributos e ela conhece quem é o cliente, ela consequentemente consegue agregar valor a esse cliente. De que forma? Rufam os tambores, por favor. De que forma que ela vai fazer isso? Através do nosso querido e adorado marketing, né? O marketing é só uma embalagem, né? Só que por trás dessa embalagem tem muito mais. O marketing efetivamente vai fazer com que essa marca consiga fidelizar clientes, consiga passar todas essas informações para o cliente de forma objetiva, através de uma comunicação clara, né? Vai fazer com que o cliente consiga perceber qual que é o valor agregado desse produto, porque não é apenas uma caneta, é a melhor caneta. Né? A caneta que vai trazer daqui a pouco uma experiência de consumo magnífica, que vai acompanhar esse cliente na hora de assinar um contrato de compra e venda de um imóvel, que aí a gente está entrando numa experiência tão grande, porque é um sonho de muita gente conseguir adquirir um imóvel. E aí imaginem se a empresa consegue fazer uso dessas informações. Poxa, a gente não está vendendo só uma caneta. A gente vai oferecer para o cliente daqui a pouco um produto que vai acompanhar ele em algumas experiências. E é isso que a gente quer. A gente quer estar próximo do nosso cliente. Por quê? Lugares que vendem canetas tem a Fuzel. Se tu for no Xerox da esquina, tu vai comprar uma caneta, né? Mas agora, para quem quer realmente ser líder do mercado, tem que pensar longe, tem que sair fora da caixinha, né? Tem que deixar de ter o pensamento medíocre. Tem que realizar a análise de cenário e enxergar que daqui a pouco, atrás daquele coqueiro, poderia ter um monte de coco e poderia ser feito um baita de um beijinho, né? De um doce, enfim, enxergar além do que o mercado está mostrando. É esse o maior desafio, principalmente em tempos de crise como a gente está vivendo hoje, né? E é isso que difere uma empresa que é líder de mercado e empresa que está no mar aí vivendo e não sabe nem o porquê que existe. E aí, para sintetizar tudo isso, e como eu falei para vocês, eu gosto bastante de puxar a brasa para o meu assado, mas o marketing ele é só uma caixinha dentro da organização, né? Ele é só uma área de decisão. Assim como o marketing, a gente tem a área de produção e logística, a gente tem a área de vendas, a área de gestão de pessoas, que é tão importante quanto, né? A gente tem a parte da gestão, a gente tem a parte de desenvolvimento, a gente tem tudo isso. O marketing é só uma pecinha. E aí, a gente tem uma outra ferramenta que vocês trabalham, né, que vocês precisam conhecer, que é esse cara aqui, que é o planejamento estratégico. E o planejamento estratégico, ele vem como uma nuvem gigante para ficar em cima da empresa e compreender cada uma dessas caixinhas aqui, né? Quando tu consegue realizar um planejamento estratégico por si só, por inteiro, tu compreende cada uma dessas caixinhas e entende qual que é a entrega que cada uma pode contribuir para o negócio, mas principalmente caminhando junto, em sintonia, porque não adianta a área de marketing querer mostrar para o cliente, para o consumidor, que essa caneta aqui é a melhor caneta, só que lá na área de produção, eles estão cagando para o lance, com perdão da palavra, né? A produção não realizou o processo conforme deveria, né? A produção está levando a moda Miguelão, está fazendo as coisas como ela acha, está se baseando no achismo. Então, o planejamento estratégico ele é uma embalagem que acaba envolvendo toda a empresa para que todas essas caixinhas realmente consigam fazer com que a entrega final para o cliente seja efetivamente conforme o planejamento estratégico e não o que cada uma dessas áreas pensa ou o que cada uma dessas áreas quer entregar para o cliente, né? Tem que fazer um sentido maior tudo isso.
tá? Prof, o que você me diz sobre Hotmart Marketing Digital? A gente vai trabalhar sobre marketing digital, né? E marketing digital, assim como a matriz SWOT, ela é uma estratégia e é algo muito recente. Até pouco tempo atrás, alguns anos atrás, ainda existiam empresas que não trabalhavam com marketing digital. Hoje a gente pode dizer que negócios que não trabalham com marketing digital automaticamente não existem, né? Eles acabam existindo apenas na praça em que eles atuam, né? Daqui a pouco tu é um negócio que está atuando em Santa Maria, em determinada região, tu sabe que teu público, teus clientes, teu público-alvo é esse mercado, né, Santa Maria, e não está errado pensar assim. Lembra que eu falei para vocês? A empresa pode ter esse pensamento. Só que daqui a pouco ela quer mais, né? Ela quer ter uma visibilidade maior. E o marketing digital existe para isso, né? Para criar uma sintonia maior, para criar uma visibilidade maior e principalmente fazer com que essa empresa consiga ter um marketing de relacionamento efetivo com o cliente, né? Porque hoje em dia a gente fala que empresas que não estão no mundo digital, no meio digital, elas não existem, né? Hoje em dia, quando a gente vai pedir uma pizza, por exemplo, mantendo o mesmo exemplo, que eu já estou morrendo de fome, a gente procura para ver se o negócio tem um Facebook, tem um Instagram, para ver um cardápio, né? Para ver a imagem dessa pizza, para ver se é boa, se não é. Daqui a pouco a gente entra no Facebook e a gente enxerga uma foto lá de uma pizza toda queimada, toda estrupiada, provavelmente a gente não vai comprar, né? Muito pior, a gente vai procurar o Facebook do lugar e não tem Facebook, aí tu já fica com o pé atrás. Então, o marketing digital a gente vai trabalhar na sequência, lá no final, depois dessa parte aqui, e ele é bem importante, tá? Exatamente, tem que conhecer o produto, né, para que a gente possa passar segurança. E que a comunicação dentro da empresa ela ocorra de forma ampla entre todos os setores, né? Não adianta a gente conhecer o nosso produto, cada uma dessas áreas conhecer o produto, só que efetivamente quem vai estar na linha de frente, e por isso que o nome do nosso componente é gestão de marketing e vendas, né? Porque a equipe de vendas tem que fazer a comunicação da forma efetiva. Ela tem que comunicar o que é que aquele produto tem de diferente, né? Porque não é apenas uma caneta, como eu falei, tá? Bueno, eu acho que a partir daqui a gente deixa para a próxima. Alguém tem alguma pergunta? Pergunta porque deu um boom aqui na cidade disso e o povo... Sim, a gente vai ver quando entrar no marketing digital, né, e até mesmo aqui dentro do mix de marketing, que a gente vai ver na sequência, algumas estratégias para fidelizar o cliente, né, de que forma que eu vou criar uma fidelização desse cliente. E o marketing digital, ele ajuda, principalmente em épocas como agora. Porque imaginem, os negócios, as empresas estão fechadas, né, agora que tem se retomado aos poucos, mas automaticamente você viu a necessidade de criar uma personalidade dessa empresa dentro do meio digital, porque é uma possibilidade de fazer um negócio, é uma possibilidade de criar um relacionamento diferente e, consequentemente, manter um volume de vendas e conseguir percorrer esse período de crise. Pode colocar um novo trabalho avaliativo para entregar? Então, Franciele, o novo trabalho, na verdade, eu só preciso confirmar aqui, mas pela sequência do conteúdo, se eu falar para vocês, eu vou estar mentindo, tá? Eu preciso confirmar ali, porque como a gente estava bem perdido em relação a onde nós estávamos, e agora eu acho que a gente conseguiu chegar até o momento chave onde nós tínhamos parado. Então, assim que eu visualizar isso, eu passo todas as informações no grupo. Franciele, tu não fez o trabalho. Então, assim, ó, mais uma vez, para quem ainda não fez a atividade 1, eu estendi o prazo, tá? Até a próxima sexta-feira, que é a nossa próxima aula, para que vocês entreguem essa atividade. Por favor, me entreguem. Não deixem sem entregar, porque ela é avaliativa, tá? O que mais? Alguma pergunta, gente? Alguma outra coisa? Querem falar alguma coisa? Contribuir de alguma forma? Algum exemplo? Vitória, eu posso até confirmar, mas para isso eu preciso... Sim, eu faço isso. Eu faço isso. Eu tenho uma planilha de entregas das atividades, de cada atividade, e aí tem o nomezinho de cada um e tem o ok dizendo se entregou ou não.
Assim, ó, vocês não têm que se queixar de mim, né? Por favor. Baita professor. Ah, de vocês de reclamar. Eu vou pegar e vou deixar com vocês com mais vontade de comer pizza aí. Tá. Por hoje era isso então, gente. Obrigado, viu? E qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Não fiquem com perguntas. E como eu falei para vocês na nossa primeira aula, tá? Aqueles acordos que nós tínhamos. Ah, ela postou e depois sumiu. Aqueles acordos que nós havíamos feito, tá? A única pessoa capaz de modificar a estratégia que a gente está usando e a metodologia que a gente está usando sou eu, né? Então não adianta a gente daqui a pouco perceber que a forma do nosso desenvolvimento não está fluindo vou falar Não estou dizendo que isso tenha acontecido, tá? É só reforçando mesmo. E daqui a pouco, vou lá falar para Roberto, ou vou falar com o tio da padaria, sei lá, tá? Falem comigo. A gente tem canal aberto para isso, a gente tem uma relação de transparência e a única pessoa que pode modificar sou eu, tá? E reforço mais uma vez, se vocês tiverem sugestões, críticas, se perceberem que a frequência ela não está acontecendo da forma efetiva para o aprendizado de vocês, me falem, tá? Porque a nossa aula realmente, via de regra, ela é quinzenal, ela é um sábado sim e o outro talvez, né? Então isso é muito ruim porque o período é muito longo. Então eu já optei por realizar essa metodologia com vocês, abrindo mão da minha sexta-feira que eu tenho com uma outra turma, eu conversei com eles, eles entenderam, né? E eu tenho usado essa metodologia com eles, então acho que para não prejudicar vocês, e esse é o meu papel como professor, eu acho que foi a melhor forma. Então qualquer coisa eu fico à disposição. Certo? Eu acredito que até o final da noite, ou no máximo até amanhã, o vídeo dessa aula de hoje vai estar disponível. Demora bastante para subir no YouTube, mas eu vou disponibilizar. Certo, então? Boa noite para vocês, continuem se cuidando, hashtag se fiquem em casa se puderem, tá? E lavem bem as mãos. Abraço para vocês. Até mais.